Aviso antes de começar o vídeo: o ser humano que elaborou esses minutos de fala que vocês vão escutar agora simplesmente ainda tá aprendendo sobre a lore do game e também tá focando em níveis de poder fora das mecânicas do jogo. Consequentemente, pode conter alguns spoilers sobre o futuro anime de Genshin Impact, que vale ressaltar, tá sendo produzido pelo Photoball. Então, se você não quer tomar spoiler do que vem por aí, se saia daqui, cara. Arcontes. Hoje o papo é sobre esses caras terrivelmente fortes. Arcontes, basicamente, são deuses que venceram um Battle Royale gigantesco conhecido como Guerra dos Arcontes, onde a galerinha do Reino de Celestia fez a limpa no continente de Teyvat, preparou o terreno e jogou um bando de malucos para se comerem na porrada. E então 7 vencedores receberiam esse título, além de levar para sua casinha uma peça de xadrez chamada Gnosis, que te dá mais poder que a porra de um presidente de um país. E também o papel de governar uma determinada região, igual um presidente de um país. Enfim, né? Eu sou Shurou e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact. E eu sei que o anime nem saiu ainda e nem deu as caras com novas informações, mas cá estou eu descontando meu ódio. Quer dizer, elaborando uma espécie de vídeo de ranqueamento desses caras, onde o intuito mesmo é ver o que cada um dos arcontes de Teyvat são capazes de fazer e ver quem é o mais forte no final. Eu só tenho duas coisinhas pra poder falar antes de começar esse vídeo aqui, tá? A primeira é que esse videozinho tá sendo feito completamente na base do improviso. Então vai me desculpando, cara, por qualquer conveniência que isso aqui possa causar. E a segunda é que isso aqui é basicamente um complemento desse vídeo aqui. Então, por mais que a qualidade do áudio desse daqui não esteja lá essas coisas, eu acredito que eu tenha conseguido trazer umas informações bem valiosas, principalmente pro que eu vou falar nesse vídeo aqui. Eu preciso admitir aqui que eu cometi um fodendo erro naquele vídeo sobre quais as previsões para o futuro anime, que são duas informações essenciais para quem não conhece busanfa alguma da obra. E, inclusive, elas possuem relação direta com a história em si, mas, novamente, eu não vou me adentrar em lore algum aqui, até porque a história desse jogo é extremamente bem trabalhada e complexa de entender, cara. Mas, enfim, as duas informações, no caso, é que cada um dos 7 arcontes possui uma ligação com um dos 7 respectivos poderes elementais desse mundo. E a outra é que cada um dos arcontes possui mais de um nome. Só que, falando mais especificamente, eles possuem certos nomes bem específicos que se originam de um grimório pseudo-epigráfico medieval chamado Chave Menor de Salomão. Olha, falei bonito agora, hein? E sim, essa bodega realmente existiu, contendo certos tipos de informações sobre demônios, só que, sendo ainda mais específico, eles vieram da primeira seção do Grimório, conhecido como Ars Goetia. Então, agora que vocês já sabem disso, a gente começa a nossa listinha com o Arconte Anemo, que também é o deus do vento. Barbados, vulgo Vente. À primeira vista, ele é um garoto com roupas bem peculiares de um bardo. Inclusive, ele tem 2 liras bem fodas, cara. E ele deveria governar, né, entre aspas, a região de Mondstadt, que no caso é onde vai se passar a primeira temporada e também o primeiro arco do game. Mas pra quem já joga Genshin, já deve saber que o Venti é o arconte mais fraco atualmente, porque ele passou anos sem fazer porra nenhuma. O cara literalmente deixou a nação dele de lado, já que ele defende a liberdade. Então os humanos tomaram a governância, até que rolou todo um negócio onde ele ressurgiu vários anos atrás para poder derrubar um grupo de aristocratas ao lado de uma escrava chamada Venessa, e que mais tarde ela seria reconhecida como a grande mestre-intendente de uma organização de cavaleiros desse reino. A gente já pode colocar o Venti nos últimos níveis aqui de poder, uma vez que até no próprio jogo ele teve de pedir ajuda a gente, no caso o jogador, Audiluc, a Jean e até comida de emergência para poder lidar com os problemas causados pela Ordem do Abismo, aonde, fazendo um resumo bem meia boca e também bem rapidinho, é um grupo gigantesco de monstros que são inimigos do pessoal da superfície e também dos arcontes. Mas enfim, eu não vou me aprofundar neles aqui. Agora, falando mais em questão de poder na obra, o Venti, ele é o deus dos ventos, que basicamente tem ao seu dispor um fucking dragão gigantesco chamado de Valen. E além disso, ele tem um lobão brabo conhecido como Andrius e também a grande mestre-intendente atual, ou seja, uma galerinha pauleira que supre facilmente essa falta de poder que atualmente ele possui. Porém, no passado, nós ficamos sabendo que logo após vencer o tirano Decarabion, que era o antigo Arconte Anemo, e também ajudar a libertar o povo da antiga cidade de Mondstadt, o garoto simplesmente limpou o terreno de sua nação
cortando e jogando pra longe um monte de montanha, cara. É tipo isso aqui, ó. Ô, rapidinho, levanta o pé pro tio varrer, na moral. Só vou tirar essas montanhas daqui, mas é só isso mesmo, beleza? Fica tranquilo aí. Morax, vulgo Zhongli, ou então Rex Lapis para os não íntimos. Esse daqui é o famoso velhote entre os 7. Aliás, eu tenho que lembrar uma coisa. A formação atual dos 7 Arcontes, ela não é a mesma da época da sua formação. Tipo, não é a original determinada pelo Reino de Celestia, porque houve uma certa catástrofe na história onde muitos dos Arcontes originais acabaram morrendo. E dessa formação original só ficaram Barbatos e Morax. Mas enfim, Zhongli é o nosso queridíssimo Arconte Gel, ou então Deus da Pedra. Basicamente, é dito que ele é o mais velho entre os 7, mas isso quer dizer que ele é o mais forte? Eu acho que não. Mas simplesmente ele foi o maluco que mais matou gente naquele Battle Royale lá, tá ligado? Até o próprio Vente diz que ele é um velhote sem empatia, brother. O Zhongli, ele governa, entre aspas, mais uma vez, o porto de Liyue, que é basicamente a principal cidade de fluxo comercial de Teyvat. Então, por isso, ele defende o ideal dos contratos. Só que na história tem todo o lance dele não querer mais ser o Arconte Gel e querer se aposentar desse posto, simplesmente fazendo uma troca da sua gnosis e também assumindo uma nova identidade como Zhongli, um homem bem formoso que trabalha na funerária Wang Sheng. Inclusive, a diretora dessa funerária, ou melhor, a chefa dele, é uma jovem encapetada que adora assustar os outros, a minha queridíssima Rutal. E assim como o Vente tem os seus pets e camaradas, aqui no caso do Zhongli nós temos os Adept, que no caso são criaturas mágicas semelhantes aos deuses, e eles possuem um contrato com um Adept primordial, que no caso é o próprio Zhongli, para poder defender o porto de Liyue de qualquer tipo de ameaça. E além deles, temos os Yakshas, mas a maioria deles já estão no Vasco há um bom tempo na lore, só restando mesmo o General Alatos, que no jogo é chamado de Xiao, vulgo o rusbando de muita gente que joga essa praga de jogo. Mas também o Zhongli tem um dragãozão parrudo chamado Azdaha. E sério, esse daqui eu tenho medo de lutar contra, cara. Ah, e uma coisinha bem legal pra se dizer aqui é que existe um local em Liyue chamado Floresta de Pedra Gunyun, onde basicamente esse lugar foi formado durante o passar dos anos porque o Zhongli quis selar o deus dos Vortex, chamado Osayo, jogando lanças quilométricas de pedra que com o passar do tempo se transformaram em montanhas, cara. Super de boa, né? Passamos agora para a queridinha de muitos, que é a Beelzebub, vulgo Raiden Shogun, ou então simplesmente Ei, que é o nome dela mesmo. Ei é a Arconte Electro, ou seja, a deusa dos trovões, e ela governa a região de Nazuma, diferente do Vente e do Zhongli. Só que aconteceram certos eventos traumáticos na vida dessa mulher, aonde fez ela basicamente adotar na prática o seu ideal, que é a eternidade. Ei basicamente criou uma marionete chamada Raiden Shogun para que tomasse o seu lugar no mundo real, enquanto ela se trancava e se isolava em uma espécie de plano mental eterno. Ou seja, quer dizer que temos duas Arcontes aqui? E não necessariamente. A Shogun é uma coisa e a Ei é outra. É tanto que no jogo você percebe nitidamente a diferença de personalidade entre as duas. Enquanto a Raiden é uma marionete fria e séria, porque segue à risca a ideia de eternidade, ou seja, a ideia de que as coisas nunca devem mudar, a Ei ela é mais flexível, mas depois tem toda a resolução dos problemas da nação e a Ei desativa a marionete. Agora falando de poder em si, nós temos como exemplo a Muzono Hitotashi, onde todo mundo que tomou uma peixeirada disso aqui faleceu completamente. Tomo, o amigo do Kazuha, morreu. Signora, a oitava Tsuatui, morreu. Kapartse, o pássaro trovão, morreu. Orobashi, o deus serpente, também morreu. Mas no caso de Orobashi, a Ei ainda conseguiu dividir a ilha Yashori ao meio, que foi aonde elas se saíram na porrada, meu amigo. E sim, ela dividiu a ilha em duas. Ela abriu uma fenda, cara, quilometricamente gigante. E inclusive os ossos da grande serpente ainda estão por lá. A única exceção mesmo é o próprio Kaedehara Kazuha, vulgo Yasuo canadense, que com o poder de duas visões conseguiu parar a espadada mortal dessa mulher. Ah, e como toda Arconte tem uma espécie de petzinho, é claro que a Ei também teria uma, e nesse caso é uma yokai kitsune chamada Falsi. Quer dizer, e aí, Miko? Eu particularmente não gosto dessa mulher, e sei lá, ela é muito cínica, mas tá aí, pelo menos ela tem alguém, né? Agora nós temos a Loli do jogo, que adora fazer umas analogias meio estranhas e também, eu não sei porquê, mas ela me lembra um rabanete ambulante, mas tá tudo bem, bora continuar.
Buer, vulgo Lorde Menokusanali, mas também chamada de Narida, é Arconte Drendo, ou seja, é a deusa da natureza que governa a nação de Sumeru, que é a mais recente de todas mostradas pra gente. E é até que bem diferente das demais, já que de um lado a gente tem uma super floresta tropical e do outro um deserto quente pra cacilda que parece até minha cidade, cara. E essas áreas são separadas por um paredão de madeira enorme chamada Muralha de Samiel. Mas enfim, o que falar sobre Narida? Primeiro, ela é inteligente pra caramba, uma vez que o seu ideal é a sabedoria. Segundo, foi a segunda Arconte a botar um Fatui pra suar de medo. Terceiro, ela é fofa, cara. Olha isso aqui, mano. Quarto, adotou o Vanderlei e fez o menino ser uma nova pessoa. E eu acho que é isso. Ela não tem muitos feitos incríveis, já que por muito tempo ela ficou presa. E basicamente o arco de Sumeru no jogo foi pra poder libertar ela. Mas por outro lado, em questão de poder... Ah, rapaz, vocês não fazem ideia. Tá vendo essa criança? Pois é, brother. Ela cria uma funk expansão de domínio e te prende em um loop dentro de um sonho, aonde tu só vai sair quando ela quiser. Então, brigar com a criança dessas é algo bem complicado. Ah, eu esqueci de falar. Ela pode entrar na mente das pessoas e até mesmo ouvir seus pensamentos. Então só dá pra pedir arrego, porque esse rabanete aqui é forte demais. E como toda Arconte tem o seu pet, os dela seriam aquelas criaturinhas pititicas conhecidas como Aranares, que enchem a porra do teu saco com as missões enormes dentro do jogo. Mas eu acredito que no anime eles também vão ser super legais. Eu acho que é isso. Bom, tá aqui uma personagem que a gente sabe pouquíssimas coisas, até porque Fontaine, que seria a região onde ela governa, só vai sair na versão 4.0 do Genshin, e atualmente nós estamos migrando para 3.4, ou seja, tá longe pra cacete. E isso também vale para os palpites que forem dados pro anime. Mas enfim, Focalors, ou então Fossailors, vulgo Arconte Hydro. Estão dizendo por aí que o suposto nome dela é Amélie Ela Cruz, mas eu não boto tanta credibilidade nisso. Ela é deusa da água e segue o ideal da justiça. É basicamente isso. O que sabemos sobre ela é que a mesma possui uma personalidade bem expansiva, ou seja, quer dizer que sua visão de mundo é sempre relativizada e não há pensamentos conservadores. E além disso, ela gosta de participar dos julgamentos dos tribunais de Fontaine em pessoa. E isso pra mim tá na cara que ela já gosta de ver alguém tomando no famoso brioco por alguma merda que o cara fez na cidade. E eu não sei vocês, mas levando em conta o que já vimos ser capaz de ser feito por um Arconte, imagina essa mulher invocando a porra de um tsunami gigantesco e você ficando com a cara de cu olhando assim, ó. Já ia salvar a rainha aí. Cara do tsunami! É o que eu acho. Mas peraí, eu tava pensando num negócio agora. Se as fases da lua determinam os níveis das marés na vida real, será que a lua do Genshin iria influenciar em algo nos poderes da personagem? Bom, só vamos saber no futuro. Infelizmente nós não sabemos sobre o seu petzinho, então aqui eu vou ter que deixar passar. Tá aqui mais uma Arconte que a gente pouco sabe sobre. Afinal, ela seria a governanta de Natlan e também a Arconte Pyro do universo, ou seja, a deusa do fogo. Murata não é o nome de nenhum dos demônios do Goetia, então eu suponho que esse seja o nome real dela, como foi com o caso da Ei lá atrás. É dito que Murata defende o ideal da guerra, ou seja, era tipo o Kratos do God of War, só que desse universo aqui. Então eu já imagino uma mulher com uma personalidade extremamente explosiva e durona, tipo a Rainha Calante de The Witcher, tá ligado? Agora em questão de aparência em si, assim como Fossailors, então Focalors, nós não temos nenhuma dica de como ela seria, mas eu já vi muita gente especulando por aí, dizendo que ela seria tipo a Alice da Grand Chase, por exemplo. Mas sendo bem sincero, eu acharia muito melhor se ela fosse uma personagem de pele morena, com os cabelos, sobrancelhas e cílios pegando fogo, tá ligado? Em termos de poder, cara, eu imagino muito essa mulher largando uma bolona gigantesca de fogo e o inimigo ficando tipo... Qual é, meu? Não pedregulha aí, mané. Olha a preda! Enquanto há um pet, eu não sei porquê, mas eu chuto que ela teria um leão ou então um tigre de fogo. Sei lá, talvez seja só minha imaginação fértil demais. E por fim, para fechar a lista dos 7, eu resolvi deixar a mais forte de todas para o final. Ué, mas o Zhongli não era o mais forte, cara? Na minha opinião, não mais. E sabe por quê? A surtada, vulgo Tsaritsa, simplesmente e por enquanto tem em posse as gnoses Anemo, Gel, Electro e Drendo.
além da sua própria, a Cryo. Ou seja, eis aqui Arconte Cryo, a deusa do gelo. Mas o que falar sobre a Tsaritsa se não tem quase nada de informação sobre ela? E bom, assim como Murata, o nome dela não é de nenhum demônio do Goetia, mas fora isso, Tsaritsa é líder de uma organização conhecida como Fatui. E basicamente, ela e os Fatus vêm reunindo as Gnoses para poder completar algum tipo de mega plano no intuito de derrubar Celestia. Até porque já foi dito pelo próprio Venti que desde aquela catástrofe que eu falei mais cedo, aonde 5 dos 7 Arcontes originais morreram, ele não consegue mais reconhecer a Tsaritsa de tanto que ela mudou. Além disso, ela governa a nação de Snezhnaya, mas também é dito que o povo de lá não tem nenhum tipo de respeito ou empatia pela sua Arconte. Me corrijam se eu falar merda agora, mas eu acho que o ideal seguido pela Tsaritsa, ou então que deveria ser seguido, é o ideal do amor. Mas eu não tenho certeza, então eu posso estar falando muita besteira agora. E em relação a poder, eu juro que dentre os 7, ela é a única que eu não faço a mínima ideia do que pode ser capaz de fazer, cara. Afinal, é como eu disse antes, ela tem várias gnoses consigo, além da sua própria. Então, o estrago que essa mulher deve ser capaz de fazer é algo surreal. Eu até tenho as minhas crenças aonde ela possa ter algum tipo de habilidade que congele o tempo, tipo Esdeath lá de Omega Kill, mas isso é só minha opinião. Então, de verdade, na minha sincera opinião, eis aqui a Arconte mais forte entre os 7 deuses de Teyvat. Então, eu acho que foi isso. Se fosse para fazer um rank pessoal, eu colocaria exatamente assim como vocês estão vendo na tela agora, aonde a ordem do mais fraco para o mais forte seria de baixo para cima mesmo, e sem segredo. Mas eu confesso que ainda tá faltando informações, principalmente sobre Murata, Focalors e a Tsaritsa. Então não dá pra ter aquele 100% de certeza, sabe? Mas pelo menos dá pra teorizar e se divertir com isso. Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço por terem ficado até aqui comigo. E até a próxima. Tchau.